Graça e paz, povo de Deus, abençoados do Senhor. Mais uma mensagem aí, né? O mundo, as grandes potências se rendendo a um vírus, o coronavírus. A mensagem é essa, abençoados. Coronavírus significa o fim, os últimos dias. Os lobos, os cães gulosos não perdem a oportunidade, né? De virem aí na internet, nos seus canais, nos seus cultos, e aproveitam a oportunidade para fazer aquilo que eles são especialistas em promover o medo e o terror aos filhos de Deus. É incrível, eles não perdem a oportunidade. Depois ainda tem a cara de pau de dizer que evangelho significa boas notícias, boas novas. Onde estão essas boas notícias? As boas novas conquistadas pelo Senhor na cruz e que foi revelada ao apóstolo Paulo. Antes de entrar na mensagem, eu vou fazer uma explanação aqui da vinda de Jesus, né, na época dele, e que significa últimos dias. Esses últimos dias, toda a terra se referiu a Israel. O livro de Apocalipse, de Mateus a Apocalipse, foram para aquela geração. Os livros messiânicos de Daniel e de Isaías apontam para o Novo Testamento. Mateus a Apocalipse foram para aquela geração. Não tem nada a ver com a gente, abençoados. Eu passei 14 anos com medo do Apocalipse. Vamos fazer aqui uma explanação antes de entrar na mensagem do coronavírus, significa o fim, os últimos dias. Fique esperto aí. Para variar, estão nos enganando. Mateus 15, 24. Olha só, quando a gente fala que Jesus não veio para nós, as pessoas dizem que é isso, Júlio? Claro que veio. As pessoas têm um hábito de acreditar naquilo que ouve, naquilo que escuta, e não naquilo que está escrito. Nós temos que ler a Bíblia e ler o contexto para ver o entendimento. Então, olha só o que diz Mateus 15, 24. O próprio Jesus disse: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Apenas, somente para Israel. Olha o que diz Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Esse mundo aí é mundo de Israel. Em testemunho de todas as nações. Que nações? As nações onde tinham judeus, ovelhas perdidas de Israel. Então virá o fim. Que fim? O ano 70. Quando todas as profecias aconteceram. Quando Tito invadiu Jerusalém, colocando em prática a profecia de Jesus, que disse que não ficará pedra sobre pedra, e ali ele sentou no trono de Deus, o anticristo, Tito. João disse que o anticristo já estava na terra. Então todas as profecias foram cumpridas no ano 70. Tudo aconteceu no ano 70, abençoado. Então, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo de Israel, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim veio no ano 70. Olha o que diz Mateus 26, 28, porque as pessoas dizem que Jesus morreu por todos. Será? Isto é o meu sangue da aliança, o novo pacto, que é derramado em favor de todos? Não, em favor de muitos, para perdão dos pecados. Você viu aí que Jesus não morreu por todos, e sim por muitos, pelos eleitos que estavam ali de Israel? Queridos, o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Os livros de Mateus a Apocalipse foram para aquela geração. Jesus veio apenas para Israel e voltou no ano 70 como juiz de Israel. Quando Apocalipse fala que ele vem nas nuvens, essa nuvem não é literal. Nuvens quer dizer juízo. A volta de Jesus foi no âmbito espiritual. Eu estou preparando uma mensagem que tem um título: O Falso Arrebatamento.
É brincadeira o que passa na TV aí, promovido por Steve Spielberg, o arrebatamento. É incrível como o povo de Deus, os filhos de Deus estão sendo enganados. Eu fui enganado durante 14 anos. Quer dizer, mostra a pessoa sendo sugada, arrebatada, onde a roupa das pessoas ficam. Olha só, sobe a carne, sobe o sangue, sobe a dentadura. Meu Deus, até a hemorroida sobe. Você está de brincadeira. Não, Júlio, eu acredito nesse arrebatamento que passa na TV, não. Vai subir os espíritos. Vai ficar a carne em todo o planeta. O espírito vai, sobe e fica a carne. Meu querido, 2 dias depois, até os urubus vão morrer. Tamanho vai ser a carnificina no planeta Terra. Nem os urubus vão suportar o odor. É brincadeira. Eu estou preparando uma mensagem aqui que diz o falso arrebatamento. Vamos lá. Olha só o que diz Apocalipse 1. Eu estou fazendo só uma explanação aqui antes de entrar na mensagem do coronavírus. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quem eram os servos dele? Mateus, Marcos, Lucas, João, todos aqueles discípulos dele, aos seus servos, o que em breve há de acontecer. Apocalipse 1:1, viu aí? Olha o que diz Apocalipse 1:11. Escreve no livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Meu querido, o que nós temos a ver com essas 7 igrejas da Ásia Menor? O que nós temos a ver com isso? Vamos entender agora a mensagem. Vamos estudar um pouco e conhecer endemia, epidemia e pandemia. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, classificou o coronavírus, o Covid-19, como pandemia. Vamos saber o que significa aqui essas 3 características aqui. Endemia, os casos de endemias não são classificados levando em conta o número de ocorrência. A doença é endêmica quando aparece com frequência em um local, não se espalhando por outras comunidades. É aquela infecção do bairro, da rua, entendeu? Epidemia também classifica as doenças infecciosas e contagiosas, mas que ocorrem somente em uma comunidade ou em região específica, a nível municipal. Ok? Na cidade de São Paulo, na cidade do Rio, na cidade de Recife, na cidade de João Pessoa. Agora, a pandemia, que foi a OMS classificou o coronavírus como pandemia, é definida quando uma doença infecciosa se propaga e atinge simultaneamente um grande número de pessoas em todo mundo, em todo o planeta. É o caso do coronavírus. Olha só a relação, eu fiz aqui um resumo muito grande das pandemias e epidemias que existiram em todo o planeta, em várias gerações, inclusive muito antes de Cristo. Gente, é incrível como o sistema religioso não perde a oportunidade para dizer que estamos nos últimos dias, nos últimos tempos e que Jesus está voltando. Desde que o mundo é mundo, que eles afirmam isso, desde os primeiros séculos, colocando medo e terror nos filhos de Deus. Então agora o coronavírus, a enchente de Minas Gerais, teve pastor que foi na internet e disse, olha aí, últimos dias. Irã e Iraque, últimos dias. Conflito de Estados Unidos e Irã, últimos dias. Eles são especialistas em pregar medo e terror. Quanto mais medo e terror esses lobos pregam, mais essas chamadas igrejas, entre aspas, enchem, lotam, porque os filhos de Deus não tiveram a revelação do Evangelho da graça de Deus, para que eles possam descansar, repousar. Então, olha só, a peste do Egito aconteceu no ano 430 a.C., na época dos profetas. A febre tifoide matou 1/4 das tropas atenienses e 1/4 da população da cidade durante a guerra do Peloponeso.
Peste atômica no ano 65, 180, olha aí, a era cristã, possivelmente causada pela varíola, trazida próximo ao leste, matou 1/4 dos infectados. Gente, 5 milhões de pessoas morreram. Olha só, infinitamente maior do que esse coronavírus. Nessa época as pessoas já estavam dizendo, ó, foi no ano 165 a 180, primeiros séculos da era cristã, Jesus está voltando, últimos dias, 5 milhões de pessoas morreram. A peste de Cipriano aconteceu também nos primeiros séculos, 250 a 271, possivelmente causada por varíola ou sarampo. Iniciou-se nas províncias orientais e espalhou-se pelo Império Romano inteiro. Segundo relatado, em seu auge, chegou a matar 5.000 pessoas por dia em Roma. Você está vendo aí que o país, a Europa, está sendo mais atingida pelo coronavírus, e em especial a Itália. Está morreu ontem 500 pessoas. Olha só, 5.000 pessoas por dia. E olha a população que tinha nessa época do ano 250 e hoje. Hoje são quase 8 bilhões de habitantes. Nessa época aí, não existia nem 1 bilhão de habitantes. 5.000 pessoas por dia morreram somente em Roma. Você viu aí a grandeza infinitamente maior do que esse coronavírus de hoje? A teste de Justiniano, em 541, a primeira contaminação registrada de peste bubônica, começou no Egito e chegou a Constantinopla na primavera seguinte, enquanto matava, de acordo com o cronista bizantino Procópio de Cesareia, 10.000 pessoas por dia, atingindo 40% dos habitantes da cidade. Foi eliminada até 1/4 da população, 25% da população do Oriente Médio. Queridos, matou 50 milhões de pessoas. Nessa época aí também, estamos no fim, estamos nos últimos dias. Se fosse depois da cruz, Jesus está voltando, olha aqui, esta geração. Você percebe o quanto o sistema religioso está nos enganando? Peste negra, no ano de 1300, olha só, 800 anos depois do último aparecimento, a peste bubônica tinha voltado à Europa, começando a contaminação na Ásia. A doença chegou à Europa mediterrânea e ocidental em 1348, possivelmente de comerciantes fugindo de italianos lutando na Crimeia, e matou 20 milhões de europeus em 6 anos, 20 milhões, 1/4 da população total e até metade das áreas urbanas mais afetadas. Olha só, em 1348, 20 milhões de europeus. Surgindo durante as cruzadas, o tifo teve seu primeiro impacto na Europa em 1489, na Espanha. Durante a luta entre espanhóis cristãos e os muçulmanos em Granada, os espanhóis perderam 3.000 pessoas na guerra e 20.000 com o tifo. Em 1542, 30.000 pessoas morreram de tifo enquanto lutavam contra os otomanos nos Balcãs. A doença também teve um papel principal na destruição no fracasso de Napoleão na Rússia em 1812. O tifo também matou inúmeros prisioneiros nos campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Com certeza, nesse período também, os lobos e os cães gulosos de plantões diziam: últimos dias, Jesus está voltando, está escrito, esta geração. Queridos, assim também é a volta de Jesus. No ano 200, últimos dias, Jesus está voltando. Ano 500, ano 1000, ano 1500, ano 2020, últimos dias. Jesus está voltando. Você percebe? Daqui a 1000 anos, no ano 3020, as pessoas vão dizer: Jesus está voltando, últimos dias. Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora.
Meu querido, ele disse isso há 2000 anos. Se ele tivesse dito, eis que vou demorar, ele já teria vindo. Ele disse, eis que venho sem demora. Hebreus 10:37, Paulo diz, Hebreus 10:37, em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Tudo ali de Mateus a Apocalipse foram para aquela geração, tudo aconteceu para aquela geração. A volta de Jesus na nuvem foi no âmbito espiritual. Nuvem significa juízo. Ele veio para Israel e voltou como juiz de Israel. Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora. Queridos, parem de serem enganados por esse maldito sistema religioso. Tudo já foi feito, tudo já foi conquistado. Eu tenho dito aqui, esses cães gulosos, eles são piores do que o coronavírus. Eles estão em processo de mutação. Eles se renovam. Cada coisa que acontece é medo e terror. Eu acho que esses cães gulosos, esses falsos pastores, fizeram algum estágio com quem é das antigas aí vai lembrar do que eu estou dizendo. Você lembra aí daquele Alfred Hitchcock? É um cineasta americano, ou é inglês, que era especialista em terror, em filmes de terror. Eu acho que esses pastores fizeram algum PhD com esse camarada, porque só pregam medo e terror. Não pregam a graça. Nenhuma religião aí prega a graça de Deus, que foi revelada somente ao apóstolo Paulo, do tudo feito, do tudo conquistado. Paulo disse, estás perfeito, estás completo, estás abençoado, e estás salvo. Ele já nos libertou, ele já nos abençoou. O evangelho da graça não é pregado, porque esse evangelho da graça liberta os filhos de Deus desses alçapões, desses apriscos, dessas empresas e dessas sinagogas, que levam os filhos de Deus para antes da cruz. Nós estamos na graça, nós estamos no ministério do Espírito, não tem mais sacrifício, não tem mais cerimonialismo, nós somos a verdadeira igreja de Cristo, glória a Deus. Esse galpão aí não é igreja. Como é que nós podemos ser um desigrejado, afastado, desviado, se Deus habita dentro de nós? Nós somos propriedade exclusiva dele, meu querido. Você sabe o que é exclusiva? Nós pertencemos somente a ele. E ele diz, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ainda que uma mãe abandone o próprio filho que a amamenta, eu não te abandonarei. Deus não pertence a você, não. É você que pertence a Ele. É você que é propriedade exclusiva dEle. É o contrário. Ele não te vê em carne, abençoado. Ele te vê em espírito, e em espírito nós somos perfeitos nele. Hoje, na graça, quando eu olho para qualquer ser humano, eu vejo um espírito perfeito nele. Quem está matando, roubando, estuprando, avançando sinal vermelho, sonegando impostos, nas religiões, é a carne. É a carne, 2 Coríntios 5,16 diz, a ninguém conhecemos segundo a carne. Agora, tudo que a carne plantar, ela vai colher, é a lei da semeadura. Mas o Senhor não vê você em carne, Ele lhe vê em espírito. E em espírito você é perfeito, é perfeita nele. Salvação na Bíblia, meus queridos, é salvação da mente, nunca do espírito. Eclesiastes 12:7, o corpo vira pó e o espírito volta, retorna. Já estivemos lá e iremos voltar para Deus, para a nossa casa. Salvação na Bíblia é salvação da mente, não existe condição. Eclesiastes 12:7, o corpo vira pó e o espírito volta para Deus, ponto.
Repito, salvação na Bíblia é salvação da mente. E só a mente só é salva com o evangelho da graça de Deus, que foi revelada somente ao apóstolo Paulo. Meu querido, esse coronavírus veio do céu, é de Deus. Deus não está desesperado no computador dele dizendo: meu Deus, quem criou esse coronavírus? Tudo é dele, por ele e para ele. Deus não lida com carne, abençoado, e nem com emoções. Quem sofre somos nós que ainda estamos em carne. Deus não é carne, Deus é espírito. E repito, Ele não lida com carne, Ele não lida com emoções. Tudo é dele, o bem e o mal é dele. Tudo que vai acontecer, tudo que está acontecendo e vai acontecer, já aconteceu para Deus. Daqui a 1000 anos é passado para Deus. Deus não tem inimigos, Deus não está guerreando. Descanse nessa palavra, meu querido. Se tiver escrito que você vai pegar coronavírus, você vai pegar. Se tiver escrito que você vai morrer com coronavírus, você vai morrer. Mas Filipenses 3:21 diz que nós teremos um corpo glorioso igual ao dele. Tudo que está acontecendo e vai acontecer já está escrito. Salmista Davi, no Salmo 139:16, diz: todos os meus dias foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Efésios 1:4 diz que ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Meu querido, você é um espírito encarnado. Ele fez o seu espírito participar de carne e sangue no ventre de sua mãe. O seu corpo vai virar pó, volta para a terra, e o seu espírito vai voltar para Deus com um corpo glorioso igual ao dele. Filipenses 3:21. Esse é o evangelho da graça que o sistema religioso não tem interesse que você saiba. Eu sei que existem homens de Deus, 2% são vítimas desse sistema, mas 98% desses falsos pastores aí estão enganando, estão enricando, estão trazendo os filhos de Deus, transformando-os em ovelhas, levando-os para os seus apriscos, empresas, sinagogas. São verdadeiros alçapões, enganando e impondo medo e terror aos filhos de Deus. Rompa com esse maldito sistema que é cruel e perverso. Não estamos nos últimos dias. Os últimos dias foram os dias de Israel. Toda a terra, terra de Israel. Todo mundo, mundo de Israel. Jesus veio apenas para Israel e voltou como juiz de Israel. Descansa nessa palavra, abençoado. Peço que você compartilhe essa mensagem no grupo do WhatsApp dos seus amigos, ative o sininho, se inscreva no canal e dá um like. E um forte abraço, até a próxima, se Deus assim permitir. Graça e paz.